processo importante que um terapeuta necessita ter clareza. Primeira coisa, você não pode falar para todo mundo. Olha só. Você não pode falar para todo mundo. Como assim? Nessa aula aqui, tem pessoas muito diferentes, ok? Homens, mulheres, sei lá, terapeutas, psicólogos, gente que não tem uma proximidade da área. Mas eu tô falando para pessoas que querem aprender como ganhar mais dinheiro com psicologia e atrair mais pacientes. Ou seja, não tô falando para todo mundo. Eu tô falando para um recorte de terapeutas. Por que eu tô falando isso daqui, amigos? Quando nós falamos para todo mundo, vocês já vão entender onde é que eu quero chegar. Quando nós falamos para todo mundo, nós não somos lembrados por ninguém. Por exemplo, quando a gente pensa em celular, imediatamente, celular é bom, o que vem na nossa cabeça imediatamente? Apple, iPhone. Porque a Apple, ela certamente, no seu marketing, percebeu que era necessário falar para um tipo de público. Um público mais premium, que paga R$7.000, 6, 8, 9, 10 num celular. A Samsung percebeu outra coisa. Ora, vamos focar nesse outro tipo de cliente que não tem tanto investimento para pagar R$10.000 no celular. Valoriza outros âmbitos aqui de um smartphone. Então, o primeiro passo, pessoal, se vocês querem se posicionar como terapeutas e começar a atrair clientes de modo sustentável, o que isso quer dizer? Algo recorrente, que aconteça sempre chegando pessoas para marcar terapia com você, é necessário que você escolha um nicho de atuação. Primeiro passo. Tomás, estou começando agora, quero começar a atender agora, ou já atendo, mas estou com poucos pacientes. Você precisa definir um nicho de atuação. Você falar assim, eu atendo ansiedade. Isso não é um nicho, isso é uma categoria ampla. Conseguem perceber? Porque existe ansiedade de homens, ansiedade de mulheres, ansiedade de crianças, ansiedade de adolescentes, ansiedade voltada a fobias específicas, ansiedade voltada a pânico, ansiedade de transtorno de ansiedade generalizada. Existe a ansiedade de idosos, ansiedade pós-trauma. Peraí, ansiedade de quem? Nota que, quando nós respondemos essa pergunta, ansiedade de quem, nós estamos dando um passo para um processo de restrição. O processo de definição de um nicho é um processo de restringir cada vez mais aquela categoria ampla que inicialmente você percebeu que você gosta de falar, que você tem mais afinidade. Tomás, eu me atraio por terapia de casais. Tá, mas existem várias realidades de um casal. Existe um casal recém-casado, existe um casal com 30 anos de casamento, existe um casal com filhos, um casal sem filhos. Existe um casal em crise, existe um casal harmônico, existe um casal está com crise por conta de uma traição, existe um casal que não tem diálogo, existe um casal que está com dificuldade na intimidade sexual, existe um casal que não conversa, existe um casal e assim por diante. Então há uma diferença muito importante, amigos, entre uma categoria ampla da ansiedade, casal, família, insegurança, trauma, e um nicho específico. Percebam bem, uma coisa é você falar, eu atendo pacientes com ansiedade. Outra coisa é você falar assim, eu atendo mulheres acima de 30 anos a superar a crise de ansiedade e reconstruir a sua vida emocional. Olha lá, criei agora isso aqui. Eu atendo homens inseguros em processo de transição de carreira. Você está falando para um público muito específico. E aí você vai dizer assim para mim, você vai ficar meio brabo e preocupado comigo, Tomás, mas se eu falar para um público específico, eu não vou estar deixando de falar para um monte de gente? Essa talvez seja a tua preocupação. Tomás, quando eu nicho, eu não estou restringindo demais e deixando de falar para um monte de gente que talvez se beneficiaria do meu trabalho? Esse aqui é o maior engano que existe dentro da nossa área. Quando você nicha, beleza, você vai deixar de falar para algumas pessoas, mas você vai começar a falar exclusivamente para algumas. E aí você vai falar a linguagem de um grupo específico de pessoas, você vai falar das dores daquela pessoa. Quando eu digo falar, é na produção de conteúdo. Que muitos aqui quebram a cabeça, sim ou não? Muitos aqui ficam, o que eu vou postar hoje? Meu Deus, eu tô sem paciente, o que eu tenho que dizer, o que eu tenho que falar? Caramba, como é que eu posto no Reels? O que eu faço no Reels hoje? Eu falo sobre ansiedade ou eu falo sobre, o Alexandre de Moraes? Eu falo, sei lá, eu falo sobre, não sei, agora saiu o negócio do Felca. Não sei se quem está atualizado aí. Né? Ou falo sobre a minha família. Não sabe? É uma confusão terrível.
E aí o seu perfil está lá. Tem um post sobre maturidade, um post sobre temperamento, um post sobre filosofia, um post sobre a importância da terapia, um outro post sobre terapia cognitivo-comportamental, um post sobre Freud. Aí está lá um post de você jogando futebol com seu filho. Eu olho para esse perfil e penso assim, isso aqui parece uma feira. Às vezes eu olho alguns perfis de vocês e vejo, caramba, o que é isso daqui? Meu Deus, o que essa pessoa fala? Não sei, é terapeuta, mas ela parece que fala de tudo. E aí quem chega no perfil tem exatamente essa impressão. Eu quero que você tenha um juízo crítico sobre o seu perfil. Caramba, nem eu sei do que eu falo. Por isso que gera um incômodo, uma insegurança de dar talvez os primeiros passos para captar pacientes e aquele incômodo, aquela ansiedade, aquela preocupação na hora de produzir conteúdo. E aí, se você já atende, vai chegar na tua agenda pessoas totalmente desalinhadas com o que você trabalha. Quando um profissional define um nicho, isso aqui gera muito mais engajamento, gera muito mais indicações, porque as pessoas vão lembrar de você.